Olá! Nos dias de hoje, você já percebeu que muito se fala sobre o processo de coaching, mas de tanta gente falando a respeito, fica difícil de entender o que é o processo e principalmente como que ele pode ser útil para a sua carreira. Então vamos começar falando sobre de onde vem essa palavra coach. Apesar de ser uma palavra inglesa, a origem dessa palavra é húngara. A cidade de Kódz é uma cidade que fica às margens do rio Danúbio e que no século XV produziu os primeiros veículos muito confortáveis para o transporte de seres humanos, a carruagem. E o veículo ou a pessoa nascida na cidade de Kódz é chamada de Kódzi. E esse vocábulo Kódzi, na orelha dos ingleses, eles entendiam coach. Portanto, o primeiro significado da palavra é carruagem. Aliás, se você gosta de história, foram os primeiros veículos construídos com mola de suspensão a aço. Portanto, eram veículos extremamente confortáveis. Já naquela época, se utilizava a palavra como uma metáfora. Da mesma forma que a carruagem leva as pessoas aos diversos campos, às fazendas, aos campos geográficos, o coach seria aquele indivíduo que leva os demais aos diversos campos, mas aos campos do conhecimento. Uma outra coisa que se diz também é que já naquela época, dentro da carruagem, existia uma pessoa que tinha a função de ler para as crianças aquilo que elas tinham que aprender. Como esse indivíduo não saía de dentro da carruagem, ele começou a ser chamado de coach também. O tempo passou e em 1813, na Universidade de Oxford, os maus alunos da universidade, aqueles que ficavam em recuperação, eles começaram a usar a palavra coach como uma gíria para chamar os professores que os auxiliavam no período de recuperação. E a própria universidade, ao ouvir essa palavra, ao ouvir essa gíria, ela estava com um dilema. E o dilema era o seguinte: ela percebia que os professores de educação física eram professores, mas o que eles faziam era muito diferente do que fazia um professor de matemática, de história, de química. Então, para distinguir o professor de educação física dos demais professores, eles começaram a chamar os primeiros de coaches. É por isso que até hoje os técnicos de equipes esportivas são chamados de coaches também. O tempo passou e chegamos à década de 1960. Nesse período ocorreu o seguinte: as empresas começaram a receber um forte aporte do mercado de capitais. E ao receber esse dinheiro da Bolsa de Valores, os novos acionistas começaram a exigir cada vez mais resultados das empresas. Para que isso acontecesse, elas tomaram a seguinte decisão: elas começaram a demitir os gerentes mais antigos e, portanto, mais caros, e começaram a contratar gerentes mais novos e, portanto, mais baratos. Essas ações causaram dois problemas. O primeiro deles, um problema de origem técnica, porque além de ser o diretor, o gerente da empresa, aquelas pessoas que eram mais experientes, elas conheciam o histórico a respeito dos sistemas que faziam parte da empresa, a respeito das instalações, dos produtos. Então, o que aconteceu? Todo esse histórico técnico se perdeu com a demissão desses gerentes. Para resolver esse problema, essas mesmas pessoas foram recontratadas, mas agora como consultores externos. O segundo problema com a demissão dos gerentes mais antigos foi um problema de liderança, porque esses gestores tinham a função de formar os novos gerentes, e como eles foram embora, essa cadeia de sucessão foi quebrada. Portanto, a pergunta que deu origem ao processo de coaching foi: eu posso formar um líder? E se eu posso formar, o que eu tenho que fazer? A resposta é sim, eu posso formar uma pessoa em liderança. Só que sob qual princípio? Da mesma forma que se você e eu treinarmos vôlei todos os dias, é pouco provável que o Bernardinho nos chame para a seleção brasileira de vôlei, por outro lado, é muito provável que nós nos tornemos melhores jogadores a cada dia que passa. Então, o princípio do treino da liderança é você exercitar as melhores práticas de liderança, os melhores métodos, de forma a se tornar um líder cada vez melhor. Portanto, no processo, eu não tenho a intenção de transformá-lo em um Jack Welch, um Steve Jobs, um Bill Gates, não que eu não queira. Mas o que nós queremos é, dentro do seu contexto, você ser um líder cada vez melhor.
Essa formação, esse processo de formação de líder é muito diferente do que faz um consultor dentro da empresa. Por quê? Um consultor, quando você faz uma pergunta para ele, ele vai até uma base de dados, ele trabalha esses dados e ele entrega uma resposta para você, que você vai poder implementá-la sozinho ou pagando esse consultor por hora. O trabalho de coach é muito diferente, porque como ele vai desenvolver competências em você, ele não vai estar junto de você no instante que você estiver passando pelos seus problemas, tendo que resolver suas questões, ou, por exemplo, numa reunião. Você não vai estar numa reunião e de repente faz uma pergunta para você e você fala assim, não, peraí que eu vou ligar para o meu coach. Não é assim que vai funcionar. Ou seja, o trabalho ele é feito com você primeiro e lá no jogo, no dia a dia, que você vai usar as competências desenvolvidas na reunião de coaching. Justamente pelo fato desse trabalho ser muito diferente de um trabalho de consultor, é que se começou a chamar o profissional especializado no desenvolvimento de competências de coach. Essa é a distinção que foi feita. O que se descobriu ao longo do tempo é que você desenvolver um líder nada mais é do que você desenvolver um ser humano, que às vezes por acidente está em um cargo de liderança. Conheço uma empresária, para você ter uma ideia, que ela somente é presidente da empresa que ela trabalha porque o marido dela faleceu em um acidente de avião. E, de repente, ela, que não tinha nenhuma experiência em gestão, teve que se ver como uma presidente, como a principal executiva de uma empresa. Mas, voltando, o que você desenvolve é o ser humano. Por conta dessa descoberta, o processo de coaching se bifurcou em duas áreas. Então, hoje você tem uma área que nós chamamos de coaching executivo, que é o coaching original, ou seja, o coaching para desenvolvimento de competências de liderança, e você tem uma outra grande área que nós chamamos de coaching de vida, que é o coaching para desenvolvimento de outras competências que não aquelas relacionadas às de liderança ou da área profissional. Na verdade, não importa muito se você está fazendo um processo por uma questão profissional ou por uma questão particular. Às vezes você está querendo se desenvolver como líder e no meio do processo nós temos que resolver um problema na sua esfera particular. Por quê? Porque se nós não resolvermos esse problema, você não tem como dar foco no seu problema de liderança. Então, essa divisão de coaching de vida e coaching executivo interessa muito mais para nós que fazemos o processo do que para você que se submete a ele, porque eu sei se uma determinada metodologia está de um lado de liderança ou no lado do coaching de vida. Portanto, o processo de coaching é um processo de desenvolvimento humano. E aqui nós temos que fazer um parênteses. Imagine a seguinte situação, que entrasse aqui na nossa conversa um alienígena, e ele virasse para nós e dissesse assim, o que vocês são? E nós respondêssemos que nós somos seres humanos. E aí ele fizesse a seguinte pergunta, tá bom, então explica para mim o que é um ser humano, porque dessa forma, toda vez que eu estiver diante de um, eu sei que eu estou na frente de um ser humano. Essa pergunta nos colocaria em xeque, porque a menos que eu vá para uma resposta biológica, ser humano é um mamífero, vertebrado, bípede, como é que eu ia explicar para alguém o que é conhecimento? Se esse alienígena virasse para nós e dissesse assim, bom, mas aonde que ficou o conhecimento? E eu dissesse para ele, olha, fica aqui dentro. Ele vai falar para nós assim, olha, você me desculpe a franqueza, mas eu já abri a cabeça de um ser humano e lá dentro tem massa encefálica, neurônios, glias e tal, não tem nada lá dentro que chama conhecimento. Aí a gente fala, olha, dentro do ser humano tem uma coisa também que se chama emoção. Ele vai dizer, tá, mas aonde que está a emoção? Eu falo, olha, tem um sistema límbico dentro do cérebro, mas a emoção você sente no peito, aquela coisa toda. Ele vai falar, olha, desculpe, mas eu já abri um peito no ser humano, lá dentro tem coração, pulmão, mas não tem nada lá que chama emoção. Ou seja, sob muitos aspectos, o ser humano é um ser indefinível. E aí nós voltamos para a nossa questão. Se o processo de coaching é um processo de desenvolvimento humano e o ser humano é um ser indefinido, o que eu desenvolvo então? O que nós desenvolvemos no processo de coaching o que nós desenvolvemos no processo de coaching são as dimensões humanas. O que é isso? É quando você filma o ser humano, da hora que ele acorda, a hora que ele for dormir, tudo aquilo que ele fizer é uma dimensão humana. Então a pessoa acorda e vai tomar banho. Opa, o corpo físico da pessoa é uma dimensão. Ela toma café da manhã, vai para o trabalho. Trabalho é uma dimensão humana. Volta para casa, cuida da família. Família, amigos, são dimensões humanas.
assim como as nossas questões financeiras, assim como as nossas questões emocionais e assim por diante. Só que o que o processo de coaching faz é obter um equilíbrio dessas dimensões humanas para que a pessoa possa produzir a vida que ela deseja ou o resultado que ela deseja. Quando eu uso essa palavra, equilíbrio, de forma muito intuitiva, nós lembramos do equilíbrio estático, que é aquele equilíbrio que nós vemos no teto de um edifício. Então, como que seria isso? O ser humano, esse ser indefinível, é o teto desse edifício, e essas dimensões humanas são as colunas, são os pilares que sustentam o edifício. Se o equilíbrio que eu quisesse obter fosse esse equilíbrio, seria possível fazer algo que aconteceu comigo no processo de coaching, quando um executivo, já na 4ª reunião, sentou, eu vi que ele não estava muito bem, e ele disse assim para mim: olha, Silvio, minha mãe faleceu, agora é hora de eu mergulhar no trabalho. Então o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que um pilar da vida dele, um pilar emocional, o outro pilar espiritual, e o terceiro pilar familiar, esses 3 pilares, eles estavam quebrados ou fragilizados. Então ele ia pegar a coluna do trabalho, o pilar do trabalho, e fortalecê-la, porque ele iria se apoiar nela enquanto resolvesse as questões nas outras áreas de sua vida. Não tem nada de errado de você pensar no equilíbrio dessa forma, mas em coaching nós entendemos que a vida é muito mais complexa que isso. A vida, ela exige que você tenha um equilíbrio, mas um equilíbrio dinâmico. E a melhor forma de você entender isso é você imaginar as suas dimensões não como colunas ou pilares de um edifício, mas como os raios que ligam o eixo da bicicleta ao aro da roda. Então você tem um raio do trabalho, outro de relações relevantes, outro financeiro e assim por diante. E qual é a implicação deles estarem dispostos nesse formato? É que não importa qual dimensão sua está fragilizada ou quebrada, a bicicleta inteira trepida. Então, não é difícil você perceber o seguinte, que o processo de coaching ele é muito útil para você conseguir produzir o equilíbrio, para que você possa ter uma vida mais suave e produzir o resultado que você deseja. Você já deve ter trabalhado com pessoas que, por exemplo, de uma hora para outra começam a não realizar ou não desempenhar as suas tarefas como deveria. Por quê? Se essa pessoa for, por exemplo, um subordinado seu, você consegue ver dela o raio trabalho e parte do raio financeiro. Agora, vamos supor que essa pessoa está com uma dívida e ela não quer contar para você. Ela vai estar trepidando e você não sabe por que ela não está produzindo aquilo que ela deseja. Vamos supor que ela esteja com uma doença e ela não quer contar para você. De novo, ela não vai estar produzindo aquilo que precisa e você não vai ver isso. Então, é importante que você observe que a pessoa somente consegue desenvolver a vida que ela deseja se todos esses raios estiverem equilibrados. Agora, você obter esse equilíbrio nem é a parte mais interessante do processo. Mas vamos supor que você queira ser promovido na sua empresa ou abrir um negócio. Ser promovido é como se você pegasse esse raio trabalho e esticasse ele. Isso também desequilibra a bicicleta. Quando você fala assim, olha, eu quero sair da posição de técnico para a posição de gerente, o que isso vai exigir de você em termos de conhecimento, em termos de gestão de pessoas, em termos de lidar com mais dinheiro? Ou seja, se você parar para pensar, mesmo para você ser bem sucedido, você tem que estar preparado. E não é difícil você entender isso que eu estou dizendo. Se você pegar, por exemplo, alguma celebridade de Hollywood ou da televisão, você vai ver que essas celebridades, elas possuem o raio trabalho e o raio financeiro extremamente desenvolvidos. Mas quando você coloca uma lupa nas outras dimensões, você percebe que às vezes a pessoa está no 5º casamento, ela é desequilibrada emocionalmente. Por que isso acontece? De novo, porque para você aguentar o sucesso, você também precisa se preparar. Sem estar preparado, talvez o sucesso seja a pior coisa que possa acontecer com você. 2 exemplos típicos, Marilyn Monroe e Elvis Presley. Esses 2 seres humanos tiveram tudo o que todas as pessoas dizem que gostariam de ter para ser felizes. Eram bonitos, eram amados, são amados até hoje, tinham muito dinheiro e eram muito celebrados por todas as pessoas. E, no entanto, morreram de uma forma bastante infeliz. Portanto, mesmo para ser bem-sucedido, você precisa estar preparado. Então, olhando o ser humano como um todo, o que o processo de coaching faz? A primeira coisa é o seguinte: olhando todas essas dimensões humanas,
A pessoa que se submete ao processo de coaching, ela precisa imaginar a sua vida lá na frente, ou seja, imaginar o seu futuro. Esse futuro vai ser a meta do processo. E é fundamental que você saiba desenhar o seu futuro, que você saiba desenhar a sua meta. A melhor forma de você fazer isso é você se imaginar em um filme que é sobre você. E como esse filme é a seu respeito, você tem dois papéis nesse filme. Primeiro, você é o principal protagonista do filme, você é o principal ator do filme. E o filme todo gira ao seu redor. Mas nesse filme é como se você fosse também o Clint Eastwood, ou seja, você também é o diretor do filme. E como diretor, você diz quem participa do filme, quem tem que entrar no filme, quem tem que sair dele, onde você está, fazendo o quê, ou seja, como são os diálogos, ou seja, você tem que ter muito clara a cena do futuro que representa a vida que você deseja. Para você entender a importância disso, basta você compreender o seguinte: a sua energia depende do seu futuro. E eu vou dar um exemplo para você entender bem o que eu quero dizer. Imagine uma pessoa que está presa. Então ela está numa cela, 2x2, sentada em uma cadeira, ao lado de uma cama. Essa pessoa está presa, só que, para azar dela, ela está presa no Texas, condenada à morte. Amanhã, à meia-noite, ela vai ser executada. Então, nesse momento, ela não está morta. Mas como esse é o futuro que se apresenta para ela, esse futuro está interferindo na vida dela nesse momento. Então, como que ela está se sentindo? Ela está desesperada, ela está apavorada com o que vai acontecer com ela está se sentindo triste, ao mesmo tempo ansiosa e angustiada. Então tudo isso está acontecendo com ela nesse momento. De repente, entra na cela o carcereiro. Ele vira para essa pessoa e diz assim: olha, graças às modernas técnicas de investigação, nós descobrimos que o seu DNA não está na cena do crime. Inclusive, nós já descobrimos quem é o verdadeiro autor do crime, ele já está preso. E eu vim aqui dizer para você que amanhã, à meia-noite, você vai ser solto. Sabe como é que é a burocracia aqui na cadeia? Então, amanhã, à meia-noite, você vai estar solto. Desculpe pelo inconveniente, ele sai da cela e vai embora. Essa pessoa, ela continua no mesmo lugar, sentado na mesma cadeira, do lado da mesma cama, na mesma cela, 2x2. Mas como o futuro dela se alterou, então a experiência de vida nesse momento também está alterada. Daí a importância do futuro para o processo de coaching. É esse futuro que nós vamos transformar em meta do processo. A partir do momento que você tem essa meta, o que nós fazemos, na verdade, de uma reunião a outra, é estabelecer um diálogo que ele vai convergir para uma tarefa que você vai executar entre uma reunião e outra. E essa tarefa tem a função de desenvolver em você uma competência necessária para você atingir a meta que você deseja. É dessa forma que o processo faz você conseguir o resultado que você precisa, ou seja, você desenvolver as competências necessárias para atingir a meta que você quer. De uma tarefa a outra, então você tem duas possibilidades. Você executou a tarefa, isso fez você se aproximar da meta, ou você fez a tarefa e não deu certo, isso fez você se afastar da meta. Não existe um resultado neutro por causa do tempo. Se você fez a tarefa e se aproximou da meta, é um hábito, continue a fazer. E vamos desenvolver novas tarefas. Fez a tarefa e não deu certo, então vamos descobrir qual é a próxima tarefa que você vai fazer. Ou seja, o processo de coaching não é um processo de análise. A gente não quer saber por que deu errado aquilo que você fez. A gente quer desenvolver, acima de tudo, uma competência fundamental em você, que é, se algo que você faz não está funcionando, refletir e fazer outra coisa. Então é dessa forma que o processo de coaching é realizado. Quando você olha então o processo, a partir do momento que você tem a meta que você deseja, você consegue observar claramente que ele é um projeto como outro qualquer. Então quais são as etapas básicas do processo de coaching? Você tem um momento em que você faz uma coleta de dados, que é quando a gente vê o que você quer atingir, quem é você, qual é o seu histórico, as suas principais competências, o que você precisa, o que você quer obter do processo. Nesse momento também nós procuramos estabelecer uma aliança. O que é a aliança? A aliança é o nome que se dá em coaching à empatia. Porque imagine que você quebre o braço e você vai no melhor ortopedista brasileiro.
Se você olhar para ele e não gostar do jeito dele, da forma como ele fala, enfim, se você não tiver empatia por essa pessoa, você não vai fazer o tratamento, você vai perguntar qual que é o segundo melhor ortopedista brasileiro. Então, a empatia é fundamental no processo de coaching, até porque ele é um processo sigiloso. Muitas vezes, quando o processo ele é comprado pela empresa, é importante que esteja claro que a empresa ela é a patrocinadora do processo, mas o processo é seu. E como ele é seu, você tem o direito de colocar no processo todas as suas questões para que o coach possa auxiliá-lo de uma forma abrangente. E para que isso ocorra, você precisa se sentir confortável com o sigilo do processo. Na verdade, o coach ele só pode reportar duas coisas para a empresa. Primeiro, que você participou das reuniões e segundo, que você trouxe temas relevantes para o seu desenvolvimento. Não é apropriado um coach fazer relatórios para a empresa. Na verdade, é a empresa que tem que informar ao coach se a pessoa está cumprindo ou está se desenvolvendo na direção que ela deseja ou não, porque o processo ele é absolutamente sigiloso e é uma parceria entre o coach e o cliente. A terceira etapa, você tem que estabelecer a meta ou o conjunto de metas. Observe o seguinte, cuidado, porque algumas metodologias não permitem você ter um conjunto de metas, mas imagine o seguinte, vamos supor que você queira abrir um restaurante. Um restaurante não adianta você ter como meta ter a melhor comida. Para você ter um restaurante, você precisa ter uma boa comida, um bom atendimento, estacionamento, um bom preço, ser competitivo no mercado, ter uma boa comunicação. Então você precisa de 5, 6 metas simultâneas ou você não vai ter um bom restaurante. Muitas das nossas questões profissionais também são assim. Não adianta você ser apenas um bom profissional. Muitas vezes você precisa saber estabelecer alianças, conquistar pessoas, ter um bom network, senão você não vai ser bem sucedido. Então, no processo você vai estabelecer ou uma meta ou um conjunto de metas. Depois disso, você tem uma etapa na qual nós discutimos, conversamos sobre quais são os planos, quais são os passos para você atingir essas metas. E por último, um fator fundamental é nós dialogarmos sobre os obstáculos e como você vai contornar esses obstáculos. Se você pegar a primeira letra dessas expressões, coleta de dados, aliança, metas, passos e obstáculo, você vai ver que elas formam a palavra campo, que é a estrutura dorsal do método integrado, que é o método que eu mais uso para os processos de coaching. Os processos de coaching, ou melhor, o coaching como metodologia evoluiu mais ou menos como a medicina. Então você tem a medicina tradicional, que é chamada de alopática, medicina homeopática, acupuntura, medicina chinesa. Da mesma forma que você tem várias abordagens, várias metodologias, em coaching também você tem coaching básico, coaching integrado, coaching ontológico e assim por diante. Então as diversas metodologias fazem com que essas etapas que eu mencionei tenham nomes um pouco diferentes, que haja mais ou menos etapas, mas o básico são essas. Eu gosto muito do processo de coaching integrado e eu te digo o motivo. É porque para cada uma dessas etapas você tem uma série de metodologias profundamente estudadas que, conforme eu vou conversando com você, eu uso aquela que é a mais apropriada para o seu desenvolvimento. Por exemplo, vou falar de uma forma simples aqui, mas só para você entender o que eu estou falando. Vamos supor que para você aprender um determinado tema, você possa escolher entre assistir um filme, ler um livro, conversar com um especialista na área ou fazer um curso. Pode ser que a sua preferência seja ler um livro. Ora, e para cada uma dessas etapas, então, além de eu utilizar os métodos tradicionais, eu vou sempre dar para você a oportunidade de pesquisar sobre qual o melhor livro para desenvolver uma determinada competência, ou eu mesmo vou sugerir a você algumas literaturas para que você possa desenvolver melhor dentro daquilo que é a sua preferência. No decorrer do processo de coaching, nós queremos que você adquira 2 tipos de conhecimento. O primeiro deles é um conhecimento clássico. Esse tipo de conhecimento você vai encontrar em livros, conversando com pessoas, em filmes. É um conhecimento que eu consigo ensinar a você. O segundo tipo de conhecimento é um conhecimento que nós chamamos de distinção. A distinção mais conhecida que existe é a distinção equilíbrio, que ela tem que acontecer com você no momento em que você vai aprender a andar de bicicleta. Porque do conhecimento clássico, ou seja, aquilo que eu posso ensinar a você, são 2. Primeiro,
suba na bicicleta e segundo, pedale. Eu vou conseguir mostrar para você e você vai entender exatamente o que é para fazer. Agora, o terceiro conhecimento que você precisa ter, que é manter o equilíbrio, é um conhecimento que não é nada que eu possa falar para você que vai fazer você aprender isso. Mas você tem condições de aprender quando você tiver uma sacada a respeito dele. E isso também é algo importante no processo de coaching. O processo de coaching é um processo de aprendizagem, não é um processo de ensino. E como que o equilíbrio ocorre para você quando você vai aprender a andar de bicicleta? Você tenta andar de bicicleta e você cai, tenta andar de bicicleta e você cai. Enquanto você não aprende o equilíbrio, não há como você sair da condição de não ciclista para a condição de ciclista. Mas quando você saca, ocorrem duas coisas com você. Primeiro, você dá um salto de performance, ou seja, você, quando está começando a andar de bicicleta, você cai, você não anda 1 metro naquele negócio. Quando o equilíbrio ocorre para você, você sai andando 20 km. E a segunda coisa que acontece é que é um tipo de conhecimento que você não perde nunca mais. Ou seja, você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta e você pega uma bicicleta, em poucos instantes a distinção e equilíbrio ocorre para você e você sai dando as suas pedaladas. Então, o processo de coaching, ele quer oferecer para você os dois tipos de conhecimento. Conhecimento clássico e a distinção. Sobre muitos aspectos, você ser bem-sucedido na sua carreira tem muito de conhecimento clássico, mas tem muito de distinções, de sacadas que você tem que adquirir, senão você não vai conseguir ser bem-sucedido. De onde que vem esse conhecimento sobre o processo de coaching? Essas metodologias que são utilizadas no decorrer do processo vêm de 4 áreas do conhecimento sobre o ser humano, principalmente o ser humano bem-sucedido. O ser humano bem-sucedido, o ser humano que nós chamamos de funcional, é aquele que consegue produzir a vida que ele deseja. As 4 áreas são a psicologia. Lembre-se, o processo de coaching não é um processo terapêutico, mas ele usa algumas metodologias que vêm da psicologia, principalmente da psicologia cognitiva e da psicologia positiva, que são estudos feitos sobre pessoas saudáveis, como que elas produzem a vida que elas desejam. Então, vários métodos vêm da psicologia. Uma segunda área que fornece métodos para nós é a filosofia. Aliás, esse é o aspecto mais interessante do processo de coaching. Por quê? A sua visão de mundo não está no seu olhar, ela está no seu pensamento. Se eu conseguir mudar a sua visão, você vai ver coisas que de outra forma você não conseguiria. Então você usa métodos que vêm do método socrático, estoicismo grego e uma área muito interessante da filosofia que nós chamamos de ontologia. Terceira área que fornece muita informação para nós é a biologia. Então, só para você ter uma ideia, se você bombardeia o seu sistema límbico com pensamentos, por exemplo, que sejam frustrantes, você vai começar a produzir emoções que são extremamente negativas. E ao bombardear as suas células com emoções negativas por um período de tempo muito grande, você vai começar a ter certos problemas, inclusive fisiológicos. Então, o coach consegue lidar com essas questões de como que você consegue trabalhar os seus pensamentos para que você não crie emoções negativas para você. E uma última área que nós temos que é muito importante, por incrível que pareça, é a física quântica. Nós não estudamos a parte matemática da física quântica, mas estudamos o compromisso das energias no ser humano. Nós temos basicamente 2 energias. Uma energia eletromagnética, que quando você pensa em um pulso elétrico que vai de um neurônio a outro, isso gera um campo eletromagnético, que inclusive é essa energia que é medida quando você faz um eletroencefalograma. E uma outra energia que você tem é a energia química. Quando você faz um exercício físico, você queima algumas moléculas de glicose na sua musculatura e isso gera, entre outras coisas, calor. Em coaching, nós temos uma preocupação muito grande do equilíbrio dessas energias, porque isso vai produzir os resultados que nós desejamos. Então, repetindo, são 4 áreas de conhecimento humano que geram as metodologias que são os fundamentos do processo de coaching: a psicologia, a filosofia, a biologia e a física quântica. Um pouco de nomenclatura para você. Então, coach nada mais é do que o profissional especializado no desenvolvimento de competências de liderança ou de vida. Coaching é o processo de desenvolvimento dessas competências. Coaching é como nós chamamos o cliente. Normalmente não é muito usado em português, a gente chama de cliente mesmo, mas coaching seria a palavra em inglês. E por último, coachable
é a pessoa treinável. E aqui é um ponto importante: o processo de coaching não é para todo mundo. O processo de coaching é para as pessoas que já têm excelência naquilo que fazem ser melhores ainda. Cuidado, porque hoje se fala muito sobre o processo de coaching, e o processo de coaching não é para todo mundo. Existem pessoas que não podem se submeter ao processo porque ele não vai dar resultado nenhum. Que pessoas são essas? Que pessoas são as pessoas que não são treináveis? Se você for líder de pessoas, você sabe o que eu estou dizendo. As mesmas pessoas que você não consegue liderar, elas também não podem participar do processo de coaching. Quem são elas? Pessoas que não se responsabilizam pelo resultado de suas ações. Essas pessoas você não tem condição de liderar, eu também não tenho condição de fazer um processo de coaching com elas, porque o processo de coaching é ação, resultado, reflexão e assim por diante. Então, se a pessoa não se responsabiliza pelo resultado daquilo que ela faz, ela não tem condições de fazer um processo de coaching. Outro tipo de pessoa que não pode participar do processo são pessoas que possuem algum tipo de doença psicológica. Pessoa com depressão, síndrome do pânico ou fobia, elas não podem participar do processo de coaching. Por quê? Porque o processo de coaching é um processo que joga a pessoa para a ação, e essas patologias, elas são antagônicas a esse processo. Portanto, se um coach identifica em alguém que ela tem uma patologia psicológica, o protocolo exige que o coach interrompa o processo e encaminhe essa pessoa a um psicólogo. Lembre-se, coaching não é terapia e não substitui um processo terapêutico. E por último, pessoas de má índole, quer dizer, aquela pessoa que não conta a verdade, aquele malandro e tal que você, porventura, já tem encontrado na sua carreira profissional. Da mesma forma que você não consegue trabalhar com ele, eu também não consigo trabalhar com uma pessoa desse jeito. Então, esses três tipos de pessoas não podem trabalhar, não podem fazer o processo de coaching. Então, eu gostaria de mostrar para vocês como que o coaching foi utilizado em alguns processos para que você tenha uma ideia de como ele pode servir para você. O primeiro caso é o caso de uma empreendedora que ela tinha como objetivo aumentar o faturamento da sua empresa. Só que, se nós falarmos apenas sobre o resultado, você vai ver que o resultado foi espetacular. Após fazer o processo, nós conseguimos fazer com que essa empreendedora aumentasse o faturamento da empresa em 200%. Só que o que o número de 200 não mostra é que no decorrer desse processo, após 3 ou 4 reuniões, infelizmente, um familiar dessa empreendedora entrou em processo final de câncer. E aquilo que era originalmente um processo de coaching executivo, ou seja, coaching de desenvolvimento de competência e liderança, passou a ser um processo de coaching de vida. E os dois foram integrados nesse processo, ou seja, não tinha como essa empresária lidar com as questões dela sem lidar também simultaneamente com o iminente falecimento desse familiar. Então nós fizemos esse processo de coaching executivo se transformar em coaching de vida, fizemos esse processo de coaching de vida durante 3 meses, e a parte interessante foi o seguinte: após o falecimento desse familiar, essa executiva, essa empreendedora, melhor dizendo, retornou o coaching para um processo de coaching executivo e ela conseguiu triplicar o faturamento dela. Então, o que é importante que você entenda? O processo de coaching ele pode ser tanto executivo quanto de vida, mas você tem sempre que olhar para a sua vida como um todo para você ser bem sucedido. Não dá para você lidar apenas com a sua vida profissional, ignorando situações e a sua vida pessoal. Você precisa trabalhar de forma integrada. O coaching faz isso junto com você. O segundo caso que eu queria falar para você é um caso que ocorreu de clima organizacional. Um determinado gerente de uma unidade de mineração, uma indústria de base, ele tinha sérios problemas de relacionamento com seus subordinados e os seus pares. Só que, quando esse profissional foi passado para nós, ele tinha a seguinte característica: ele sozinho, quando entrou nessa unidade, ele deu um aumento no resultado de mais de 12%. Ou seja, ele era um profissional extremamente relevante para a empresa, e ainda assim ele causava tantos problemas de relacionamento que o diretor chegou à conclusão que, se ele não melhorasse, ele teria que ser demitido. E aquilo era um transtorno para o diretor, porque ele não saberia como recuperar esses 12%. Esse processo durou 1 ano e foi bem interessante que nós trabalhamos o quê? Competências como se comunicar com as pessoas, como dar feedback, capacidade de ouvir. Então tudo isso são competências que a pessoa tem condição de desenvolver no processo de coaching. Foi um processo longo, foi um processo que durou praticamente 1 ano, até porque era no interior do Brasil, mas ao final do ano aconteceu algo espetacular. Primeiro de tudo,
A rotatividade que havia na empresa, que era de mais de 25%, ela caiu para quase zero. Segundo ponto, o resultado, que já era 12% maior, passou para 15% maior. Aquele gestor foi considerado o gestor do ano e hoje ele já é diretor na empresa na qual ele trabalha. Então, observe o seguinte, que o fato de você aprimorar essas competências que envolve o relacionamento e envolve o tratamento com outras pessoas, permite ao profissional ter não apenas o sucesso na sua carreira, mas atingir os resultados que a empresa precisa. Um terceiro caso, muito emblemático para mim, foi um caso no qual, pela primeira vez, um executivo, já aos 50 anos, assumiu uma posição de gerência em uma empresa que produzia aço, em uma aciaria. E ali ele tinha uma preocupação muito grande com acidentes. E aí o que aconteceu? Ele gostaria de reduzir esse acidente para o menor nível possível. E o que nós descobrimos é o seguinte, que apesar dele gerir muitas pessoas e ter muito tempo de casa, ele não conhecia exatamente qual era a vida daquelas pessoas que ele geria. Então nós fizemos um trabalho no qual ele, de forma rotineira, começou a conversar com as pessoas sobre a vida particular delas e descobrir exatamente o que estava causando tantos acidentes. E foi realmente um trabalho surpreendente. No primeiro momento, ele disse para mim que esse trabalho seria impossível. Por quê? Porque ele imaginava o seguinte, ele tinha 270 pessoas abaixo dele. Se ele fosse conversar com cada uma delas sobre a vida particular, procurando descobrir o que estava acontecendo, ele demoraria muito tempo. Mas aí ele criou um critério, ou seja, ele começou a conversar com os seus subordinados, principalmente com aqueles que estavam voltando de acidentes. E ele descobriu coisas inacreditáveis. Só para dar um exemplo para você, uma dessas pessoas tinha a seguinte situação. A irmã dele era uma pessoa que tinha 3 filhas, as 3 filhas com paralisia cerebral. E a irmã dele faleceu. E aí o que aconteceu? Essas 3 filhas foram ser cuidadas pela avó delas, ou seja, pela mãe dele. E lógico, imagina uma pessoa de idade tentando cuidar de 3 crianças com paralisia cerebral, a mão de obra que dá isso e a dificuldade que é isso. Nesse meio tempo, o pai dele, ou seja, o avô das crianças, começou a beber porque ele não conseguia lidar com aquela situação. Ele, tentando ajudar a mãe, percebeu que ele começava a faltar em casa, então a esposa dele começou a reclamar da ausência dele de casa também. E quando você olha um profissional nessa situação, não é à toa que ele não tem foco para fazer os procedimentos de segurança. Então olha que interessante. Na cidade que ele estava, também no interior do Brasil, a cidade vizinha tinha uma universidade que tinha, entre outras coisas, curso de psicologia e de terapia ocupacional. Ele relatou a situação desse profissional dele para o reitor dessa universidade e ele conseguiu estagiários de terapia e de fisioterapia para as crianças, para o pai, para a mãe, para ele e para a esposa. E resolveu o problema da pessoa. Então, observe o seguinte, que esse gerente conseguiu resolver o problema do seu funcionário sem gastar 1 centavo da empresa. O resultado final foi que por 18 meses essa unidade apresentou 0 acidentes e esse gerente recebeu um prêmio de excelência operacional. Um último caso que eu gostaria de falar com você foi a respeito de um profissional da área financeira que ele estava como coordenador financeiro em uma unidade fabril. Esse coordenador, na verdade, ele foi colocado num processo de coaching, mas porque o diretor não queria causar nenhum tipo de constrangimento, já que outros profissionais iriam participar, mas o próprio diretor achava que esse profissional não teria condições de ser promovido ao cargo de gerência. No processo de coaching, o que nós fizemos foi desenvolver nele competências típicas de um gestor, como delegar, como se comunicar, como fazer o follow-up, dar feedback, ou seja, competências para ele se transformar de fato em um líder. E foi aí que ele despertou, que ele teve um grande insight, que certa vez os profissionais da área estavam fazendo uma apresentação para ele, e logo que apareceu um determinado slide com uma planilha, ele em menos de 3 segundos virou para o pessoal e falou assim, essa planilha está errada, vamos para o próximo slide. Aquilo causou um constrangimento danado entre as pessoas que estavam participando da reunião, e ele percebeu. E aí ele voltou o slide e ele falou o seguinte, olha pessoal, se vocês observarem,
essa terceira célula aqui, ela é uma composição do número que está nessa primeira e nessa segunda. Então, se esses números estão com essa informação, a terceira não pode ser isso que vocês estão me mostrando. Ou seja, ele começou a ver que ele tinha um modelo mental que ele nunca havia explicado para as pessoas que trabalhavam com ele. E aí ele começou a se interessar muito por todas essas competências que eu mencionei, principalmente a competência de delegação. Ao final de um ano, ele já gerente na área de atuação dele, ele foi promovido para gestor de toda a área financeira da holding. E, curiosamente, talvez esse tenha sido o grande troféu do desenvolvimento dele como gerente. A pessoa que o substituiu, depois de 2 semanas trabalhando, virou para ele e falou assim: olha, eu não tenho nada que fazer lá, porque eu sou gerente e todo mundo sabe o que é para fazer, e na verdade eu só fico acompanhando o funcionamento das pessoas, que não é nada mais do que um gerente deve fazer. Quer dizer, o gerente ele tem que se preocupar com as questões estratégicas e não necessariamente com aquelas questões mais operacionais. Concluindo, o processo de coaching ele ajuda você a ter sucesso na sua vida como um todo, quer seja vida pessoal e vida profissional integradas. Segundo, o processo de coaching ele não é feito para tornar uma pessoa medíocre nem uma pessoa melhor. O processo de coaching ele é dedicado para os melhores serem melhores ainda. Terceiro, o processo de coaching ele oferece a você métodos, ferramentas para que você possa se desenvolver de forma mais rápida e ter um sucesso duradouro. E o que é importante para nós é que você consiga gerar, você consiga ter a vida que você deseja e ser a pessoa que você deseja ser. O objetivo principal do processo de coaching não é que você tenha apenas uma boa vida, mas tenha a melhor vida possível para você. E se você precisar de mais informações, é só entrar em contato. As informações estão aí no slide. Muito obrigado!